Olá, tem alguém aí? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Olá! O cabelo começou a armar. O cabelo começa a armar, a juba começa a ficar grande, porque tô suando já perdendo a compostura, porque saiu do controle e a gente ao vivo. Tem alguém aí por acaso me ouvindo e vendo? Tem? Olá! Tem alguém aí? Alguém? Será que eu estou conseguindo, de fato, estar online? Alguém me vê? Ah, Cláudia, você tá aí? Uhul! Ai, já me dá um conforto. Espero que os outros também entrem, porque aí agora eu estou falando que eu estou ao vivo. Ai, estou suando em cântaros. Fazer ao vivo, Faustão já diz, quem sabe faz ao vivo, né? Mas não é fácil. Não é brincadeira, não. Vou colocar aqui o meu celular com o tempo cronometrando os meus 15 minutos. Começando de agora. E lá vamos nós. Então vamos lá, vou começar. Imagine o objeto que eu vou falar. Esse objeto é o seguinte. Primeiro, gratidão por vocês estarem aqui. Peço perdão, mas eu não sei o que eu fiz de errado. Depois o meu mentor vai me dar uma dica do porquê. Diogo, bem-vindo. A aula de hoje é sobre memória. Então nós vamos falar de neurociência focando em... Obrigada, Marília, você está aí, em memória. Então, começa a construir comigo uma memória. O Homo Faber, ele percebeu, quando ele caçava, que ele tinha um objeto que ele, fisgava a caça. Ele percebeu que esse objeto era muito importante para ele. Aí, ele começou a perceber que ele tinha esse mesmo objeto no próprio corpo dele, que ele pegava e comia. Já dei uma pista, mas não fala ainda. Ele pegou e começou a trabalhar. Homo faber, o homem que faz, ele começou a manufaturar. Então ele fez esse objeto em bambu. Ele fez esse objeto em madeira. Existem até registros desse objeto em cerâmica. Com o passar do tempo, esse objeto ficou muito tempo ainda em madeira, né, em casca de árvore, até que ele chegasse à constituição de metal. Qual é esse objeto? Momento para escrever. Atenção. Tic, 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 tic. Qual é o objeto que eu estou falando? Do que é que eu estou falando? O Homo faber usava para pegar a caça, ele percebeu que ele tinha esse objeto no próprio corpo, e aí ele foi construindo esse objeto em bambu, em madeira. Existem registros desse objeto em cerâmica, até que ele chegasse à constituição final de metal. Qual é este objeto? Dou-lhe uma, duas, três, quatro, 5. Vendido. Ninguém respondeu. O garfo. O garfo fisgava a caça. Ele percebeu que ele tinha no próprio corpo, né? E aí ele começou a fazer a manufatura do objeto em bambu, madeira, cerâmica, até chegar ao metal. Mas vamos lá. Tira o nome. Fica só com a descrição. Quando existe uma criança, você tem um bebê, você mostra o objeto para ele e fala, olha neném, garfo, e aí você dá o nome. Se a criança é cega,
Você dá o objeto na mãozinha dela para que ela tateie o objeto e aí você dá o nome, garfo. Se a criança é surda, você dá o objeto e vai ensinar libras ou aquele alfabeto para a criança saber o nome do objeto. Este é o processo de memória nosso. Olha que bacana. Tô indo lá atrás. Por isso que esses vídeos, este vídeo de hoje é o primeiro de uma sequência de 8 que eu quero falar detalhadamente para você, para que não haja dúvida, para que a gente possa interagir melhor com as dúvidas, no passo a passo, para que a gente entenda por que a gente tem dificuldade em memorizar e muitas vezes de aprender, ok? Quando nós mostramos apenas o objeto para a criança, só o objeto, sem falar o nome, significante. Isso é uma terminologia da semiótica que também a neurociência usa. Significante é o objeto em si. Depois você diz para a criança o nome do objeto, você dá um signo para esse objeto. O signo é o nome do objeto. Então, o objeto significante. Dou o nome, garfo. A criança já começa a ligar imagem ao nome, o tato ao nome, a imagem à letra, ok? Aí eu dou para essa criança a função desse objeto: comer, pegar o alimento e levar à boca. Dei o significado para o objeto. Eu dei a função para este objeto. Tá ficando claro aqui? Alguém dá um ok, um sim ou não? Está ficando claro até aqui? Por favor, está ficando? Ok, Rita, obrigada. Então eu tenho, primeiro passo da memória, o objeto, eu fixei a imagem, obrigada Marília, fixei, obrigada Cláudia, a formação pelo tato. Dei o nome, garfo, já estou memorizando, unindo o objeto ao seu nome, a função, levar o alimento à boca, pinçar o alimento até o prato e levar à boca. Dei a função. Quando eu dou o valor para ele, é um instrumento de cozinha, é um instrumento perfurante, né? Eu estou dando o quê? Valores para ele. Eu estou dando o símbolo. Então, isso, eu estou falando de um objeto. Imagine isso na questão das emoções. A expressão facial. A criança olha para você e você está assim, sorrindo para ela. Ela está me amando, ela está me aceitando, ela está me querendo. De repente ela vê você brigando com o pai dela assim. Seu cachorro, seu ordinário. Brigar é bom. É mais ou menos isso, tá? Mas a gente fala disso posterior. Então, o que eu queria que ficasse muito claro hoje, essa evolução do objeto até o valor. Isso acontece em fração de segundo. O cérebro faz a ligação disso. Nós temos a dificuldade de falar o nome, garfo. Por quê? Porque a gente ainda está aprendendo através da linguagem oral. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, olha lá. O que é cognição? Cognição é a capacidade quase ilimitada. Mel, por que quase ilimitada? Porque ninguém chegou ainda a saber qual é o limite. Então, a gente fala que é quase ilimitado. De captar estímulos e armazená-los. Essa historinha para boi dormir. Oba! Bom apetite, Marlene e suas amigas. É um prazer tê-las aqui. Almocem com meu Cida Moura Moreno. Olha, almoçando com resiliência. Olha que bacana isso, que gratidão. O que eu quero dizer com isso? Essa historinha de que minha cabeça não dá para isso. Ou então, eu não consigo aprender. Eu sou muito velho, eu sou muito burro. Isso não existe. Não existe.
A cognição é a nossa capacidade quase limitada, porque a gente ainda não tem como mensurar o limite, o nosso limite de absorção de conhecimento e de armazenagem. Você pode armazenar tudo, absolutamente tudo na sua mente, ok? Só que você seleciona o que você quer, tem esse detalhe ainda. O que é a memória? Olha que lindinho. A memória, ela é única. Ela te torna uma pessoa única no mundo. Por que isso? Porque somente você tem uma sequência X de absorção daquele conhecimento, de hierarquização do seu conhecimento, de processamento desse conhecimento, de junção de uma coisa com outra. Isso é atividade única, mental, cerebral, neurológica, única de cada um de nós, seres humanos. Olha que maravilhoso. Não existe. Se a gente fala assim, esse é o lugar da memória. A memória não tem espaço. Ela tem função. A memória, ela não ocupa espaço, ela tem função. Existem áreas do nosso cérebro onde nós temos o quê? Aquela área determinada para a memorização. Mas ela em si não ocupa um espaço. Esse é o espaço da minha memória. Aí vem uma pessoa e fala assim, este aqui é o tamanho da minha memória. Não, não é. Ela é função. E qual é a função da memória? Armazenagem. Armazenar conhecimento. Armazenar conhecimento que você adquire só olhando, só ouvindo, com os dois, né? Aqui, com os dois, só sentindo o cheiro e o sabor, com os 3, com os 4, com os 5. Você tem a capacidade única, sua particular, de criar memórias, criar interpretações variadas para o mesmo objeto. Então, quando às vezes eu digo, por exemplo, a palavra amor, amor é sentimento. O sentimento amor, este nome amor, ele pode ter funções diversas, interpretações diversas para as pessoas. E valores também. Então, de repente, quando eu faço isso aqui, é coração, mas quando eu faço assim, ó, significa que eu estou mandando o coração para você, significa que eu estou mandando um sentimento bom para você. Então, eu pego a gesticulação, que é o objeto, dou o nome. Isso tem uma função, puxa, isso aí a função de me alegrar, a função de me deixar mais feliz, a função de me fazer sentir pertencente. E isso tudo tem um valor muito importante, que é a minha capacidade de abstrair isso e jogar isso para a minha vida. Isso aqui está tremendo a câmera, é meu gato se coçando, né? E jogar isso para a minha vida. É possível não conseguir armazenar conhecimentos ou mais informações porque a cabeça já está cheia de outras coisas que não devem estar ali, tipo as negativas? Haha! Pergunta excelente, querida coach. Na verdade, não. Você pode armazenar todos os conhecimentos e as informações sempre. O que acontece é que você, não caso você, né? A pessoa que Miguelito Pérez, ó, foi meu tempo que passou, então agora para as respostas, para as perguntas. Miguelito Pérez, essa pessoa que está aqui, ele me diz que ele está com a cabeça cheia, que ele não consegue mais aprender nada. E aí a Marília coloca, tipo as negativas, mais ou menos isso, Marília. Na verdade, ele está se utilizando de um recurso que é um recurso terrível, que é se fazer de vítima, para que ele diga assim, eu não estou disposto a aprender mais nada. Ou, se eu aprendo isso que essa pessoa está me dizendo, eu vou me comprometer. Ou ainda, a própria pessoa
não tem autoconfiança suficiente para entender que ela é capaz, sim, de absorver aquele problema. Outra hipótese ainda. Essa pessoa não quer resolver os seus problemas. Ela quer que alguém faça isso. A varinha mágica, a varinha da fada. Então, neurologicamente falando, é possível, sim, você ter absorção de conhecimento e armazenagem infinitas, ou quase infinitas. Agora, você tem sim as pegadinhas, os gatilhos, os acionadores mentais que falam assim, para você se defender. Não aprende isso não. Não faz isso não. Porque se você aprender isso, você vai ter a responsabilidade sobre isso, isso e isso. Você quer? E aí a pessoa fala assim, ai, responsabilidade? Não sei se eu quero. Quer ver um exemplo muito claro? Às vezes, uma pessoa senta lá no consultório e fala assim, eu quero muito conseguir um emprego bacana. Eu quero ser líder lá na minha empresa. Eu quero ser líder na minha empresa. Ah, legal. Você leia esse livro aqui sobre liderança. Não, mas eu não gosto de ler. Então, existe um curso online que você pode fazer sobre liderança. Não, mas eu não gosto de estudar. Olha, então, você precisa decidir o seguinte. Ou você busca o seu desenvolvimento pessoal, senão você não vai conseguir ser líder da sua equipe, ser líder na sua empresa. Você vai continuar sempre numa posição de comandado e não de comandante. Aí a pessoa reclama disso. Por quê? É mais fácil ela reclamar do que ela ir para as cabeças e trabalhar. Trabalhar, estudar, pesquisar, desenvolver. Então, a gente tem muito essa fala, eu tô com a cabeça cheia, hoje eu não aprendo mais nada. Errado, sua cabeça continua vazia. Mas você quer acreditar, né? Você faz essa escapada, né? Essa fuga de você mesmo. Então, é por isso que, às vezes, as informações negativas, elas servem de boicote. Eis aí a autossabotagem. É uma realidade mega cruel. É mega cruel, Marília, por quê? Porque isso impede a pessoa de se desenvolver, isso impede essa pessoa de ser mais feliz, isso impede essa pessoa de, volto a falar, de ousar. Porque se ela ousa aprender, ela vai ter que vencer a barreira da zona de conforto dela, do conhecido, do seguro. Porque quando a gente ousa, a gente larga o que é seguro, o que é conhecido, para pegar alguma coisa que também é segura, mas que eu não conheço ainda. Então, eu não sei onde está a segurança dela. Então, essa pessoa fica parada. É aquela coisa, a gente corre na esteira. Você corre quilômetros e não sai do lugar. Então, esse é um gatilho de vitimização. Isso é um mecanismo de autossabotagem muito grande. Porque quando a gente começa a estudar e a perceber isso aqui com clareza, nós começamos a entender que se eu tenho uma capacidade quase infinita de captar e de armazenar, logo eu tenho a minha memória, eu posso fazer isso, eu tenho essa competência para fazer isso. Eu tenho tudo isso arquivado porque eu domino a linguagem. E qual linguagem eu domino? Não importa se Libras. Não importa se é linguagem oral, você domina a linguagem, você é humano. Se você é humano, você tem essa capacidade quase limitada, você tem memória e você tem principalmente o livre-arbítrio, a sua capacidade de decidir para onde você vai. Marília! Vem comigo, nós vamos acabar com essas crenças limitantes, minha amiga, tem babado forte, me chama em box que nós vamos conversar isso, porque você vai vencer. A partir do momento, Marília, que você assume, e você está assumindo aqui publicamente, que você tem crenças que te limitam, e que você está sendo aqui descrita, minha amiga, bora para as cabeças, porque você já está vencendo. É caminhar o caminho, você já está no caminho. Agora, o que a gente precisa fazer?
Nós precisamos mapear quais são essas crenças. Depois que a gente mapeia quais são as crenças, descobrir de onde elas vieram. Vergonha. Vergonha, Marília, é quando a gente não admite que é humano. Vergonha é eu não dizer aqui que eu tô suando em bicas, porque eu fiquei descompensada com essa falha que deu. Vergonha é eu, por exemplo, chegar aqui e falar assim: ai, a live não deu certo, mas tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Eu programei, eu preparei, eu pensei. Então, coragem é o nome disso. Coragem é quando a gente enfrenta um novo. Coragem é quando a gente enfrenta a nossa limitação. Coragem é quando a gente reconhece que a gente tem uma sombra. É quando a gente valoriza a nossa luz. E é quando, principalmente, a gente pega essa sombra e fala: vem cá, minha amiga, vamos melhorá-la. Minha sombra tá aqui, ó, grandona. Mas eu prefiro focar aqui, na minha luz. Eu prefiro focar na luz que eu vejo que vem daí, que vem de você. Ok? Ótimo, eu vou olhar lá na sua fanpage a respeito de coragem. Gente, esta foi a live de hoje. Memória, cognição. Amanhã eu vou falar de um dos tipos da memória. Por quê? Existem 7 formas de memória. A cada dia eu vou falar de um tipo de memória. Com o meu jeito, meu sina de ser, dando exemplos e estando aberta para as perguntas, estando abertas para todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Eu respondo daqui a pouquinho, vai colocando que eu respondo no vídeo posterior e principalmente, sugira temas. Estou aberta para isso. E vencendo as 30 lives, quem sabe a gente não monta um jeito de eu conversar com vocês uma vez por semana, não sei. Deem sugestões, eu estou aberta para isso. Se fez sentido para vocês, compartilhem, curtam, porque na internet a gente precisa disso para a gente poder continuar, para servir de motivação. Gratidão por vocês terem ficado aqui comigo, mesmo depois dos empecilhos. Gratidão imensa, estou emocionada por isso. E eu estou emocionada. Logo, eu estou viva. E você também. E se nós estamos vivos, é Kaizen, é melhoria contínua. Porque o melhor ainda está por vir. E informática é meu desafio. Eu vou vencer essas limitações. Um beijo no coração de vocês e uma boa tarde. Nos vemos amanhã, meio-dia. Até!